Boa tarde, turma querida. Pois é, eu decidi fazer a live hoje e oi, como é? Ator Estevam, Joyce, Sara, Elizabeth, Bia. Oi, Bia, que saudade de você. Olha, Bia chegou logo hoje que eu botei um batonzão vermelho. Acho que eu estava sentindo que você ia chegar. Bia tem uma assessoria de roupa, a coisa mais linda no Rio. Saudade, amiga. Vão chegando aí, que essa live acabou acontecendo de surpresa. Vou cantar uma música que tem a ver com o tema de hoje, tá? São como veias serpentes os rios que trançam o coração do Brasil, levando a água da vida do fundo da terra pro coração do Brasil. Gente que entende, que fala a língua das plantas, dos bichos. Gente que sabe o caminho das terras, não, das terras do céu, velhos mistérios guardados. Ai, gente, eu não sei a letra toda. Como é que a pessoa vai cantar uma música e nem sabe a letra toda? Oi, Ricardo. Saudades, Bia. Vão chegando aí. Como é? Cerdeira. Chico Cerdeira deve ser. Enfim, Pantanal, né? São como veias serpentes os rios que trançam o coração do Brasil, levando a água da vida do fundo da terra pro coração do Brasil. Gente que entende, que fala a língua das plantas, dos bichos. Ai, como é linda essa música. Gente que sabe o caminho nas águas das terras do céu, velhos mistérios guardados nos seios das noites sem fim, tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filhos do Pantanal. Ah, eu vou chamar o Marquinho Viana para fazer uma live. Que ideia boa, né? Oi, Ian. Então, amados, bem-vindos. A gente vai seguir agora na conversa. Marcelo, bem-vindo. A gente vai seguir na conversa do livro Caibalion. Então, vem aí, Gilson Novelino. Vão chegando aí, gente. Estou aqui começando devagarzinho para todo mundo chegar. Daniel, Marcelo, Ferreira Silva. Vão chegando. Rita Mione. Vão chegando, vão chegando. Então, eu falei, né, que se eu tivesse uma live hoje com a Leona, eu não ia fazer a nossa conversa sobre o Caibalion, ou Caibalion, enfim. Existem duas maneiras de falar, dependendo do lugar, cada um pronuncia de uma maneira. E aí eu senti um chamado muito grande para seguir nessa conversa sobre o Caibalion. Quer dizer, se eu falei muito em cima da hora e quem estava ontem na nossa live não ficou sabendo que a gente ia fazer uma agora, tudo bem, não tem problema, vai ficar salva. Tá chegando um monte de gente aí, cheguem, Fabrício, Jone, Maria Tereza, Andressa, vão chegando, vão chegando. Barraca do Bianão, vão chegando. Então, esse livro, o Caibalion, é um livro que foi editado na Inglaterra com pseudônimo de Os Três Iniciados e fala dos princípios herméticos de Hermes Trismegisto, que foi um grande sábio da Grécia Antiga e que foi o fundador da ciência oculta, de muitos grupos esotéricos, de estudos da natureza humana, da espiritualidade, da matéria e do espírito. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, é que esses estudos dos iniciados na Grécia Antiga, no Antigo Egito,
né, da escola de Eleusis também, esses estudos secretos tinham muito a ver com alquimia, com física quântica. Hoje isso você vê que tem uma correlação, uma correspondência. Aliás, é o princípio que a gente vai estudar hoje, o princípio da correspondência. Então, assim, esses preceitos herméticos são a mesma coisa que a física quântica hoje, né? E também conversa, dialoga com todos os princípios das doutrinas, das filosofias mais profundas de entendimento da natureza humana. Oi, Ju Schalke, bem-vinda. Então, essas filosofias, né, profundas, né, sobre a natureza humana, sobre a natureza da matéria, sobre a natureza espiritual, elas dialogam. Quando você vai estudando a fundo cada uma dessas linhas de pensamento, chega um ponto que elas todas estão falando a mesma coisa, galera. É isso que eu quero dizer. São palavras diferentes, mas elas estão falando a mesma coisa. Inclusive as religiões estão falando a mesma coisa. Porque, ok, né? Tem até uma frase que diz: Deus deu a verdade, o diabo veio e organizou. Querendo dizer que as religiões tentam organizar a verdade. Tudo bem, a doutrina muitas vezes até distorce a verdade, mas no fundamento de cada religião existe uma verdade sobre o universo. Se você olhar bem fundo, a verdade está lá, na base daquela religião, daquele pensamento. O que os homens vão fazer com esse conhecimento é outra história. Tem muita distorção, tem muita manipulação, tem muito controle dos fiéis, isso acontece bastante, mas a base do fundamento de uma sabedoria, de uma linha de pensamento, de uma investigação teológica, espiritual, vai de encontro com física quântica, com alquimia, com tudo isso. Inclusive tem um estudo que fala que o que os alquimistas falavam, né, sobre o Graal, sobre, né, transformar pedra em ouro, ferro em ouro, não lembro bem, não tem nada a ver com matéria, mas sim tem a ver com transformar, com lapidar a nossa alma, o nosso espírito, né, a nossa expansão de consciência. Então, no fundo, está todo mundo querendo dizer a mesma coisa e, graças a Deus, existem muitas linguagens diferentes para chegar no mesmo ponto da verdade espiritual, da verdade do universo, porque cada forma de falar sobre esse assunto vai tocar um coração específico daquelas pessoas, de um grupo de pessoas. Então, por exemplo, eu tive um despertar muito grande sobre a verdade, sobre a realidade fundamental do universo, quando eu comecei a ler sobre física quântica. Assim, um pouco depois da minha adolescência, eu era muito jovem ainda, com 20 e poucos anos, quando a física quântica me acordou, falou: caramba, aquilo que eu falei para vocês ontem, né? A matéria é 90% de espaços vazios, isso aqui não é fixo, não é concreto, não é permanente, não é... Tá tudo em mutação. Esse também é um dos princípios, né, dos princípios herméticos, a vibração, que vai ser amanhã. Hoje é a correspondência. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tá tudo conversando, uma coisa tá conversando com a outra. Vão chegando, aí tá chegando uma galera, Gladys, Cook, Map, Marcelo, Portal Subúrbio, bem-vindo também. Vão chegando e vão fazendo perguntas, vão aí falando o que vocês querem falar, ou se vocês têm alguma dúvida, para a gente ir trocando. Então, quando eu decidi ler o Kybalion, várias conexões, várias sincronicidades começaram a acontecer junto com essa decisão. Então, assim, algumas pessoas que eu falei sobre essa decisão falaram: Ingra, não acredito, ontem me falaram desse livro, ou essa semana eu comecei a ter um chamado para ler esse livro. Então, assim, meia dúzia de pessoas naqueles dias tinha tido contato, né, com a existência do livro. E aí também, há 2 dias atrás, antes de começar essa conversa com vocês, hoje estou só ouvindo a Givanilma. Fala aí também, mulher. Isso aqui é uma troca, é uma cocriação nossa aqui, que a gente combinou. Contratei vocês para a gente cocriar.
E aí eu assistindo a série Dark, aliás, vocês têm que ver essa série, gente, é muito legal. Eu assistindo a série Dark, aparece o Caibalion ali durante a série. E aí eu falei, Gui, não acredito. Eu mostrei para ele que eu tinha escrito até uma coisa sobre a leitura desse livro, né? Enfim, um pensamento para começar essa conversa com vocês. Então, várias coisas começam a entrar nessa sintonia, nessa vibração, quando a gente toma uma decisão. E assim acontece também com a Matrix, que a gente está criando para a nossa realidade, né? Com a nossa experiência de realidade. Então, quando a gente coloca foco num assunto, numa coisa, o universo começa a trabalhar. É como se essa Matrix, como se essa arquitetura holográfica de tudo que acontece comigo começasse a se mover. Sabe quando você está pensando em ter filho, por exemplo, que é uma decisão muito forte, né, na vida de uma mulher? Quando você está pensando em ter filho, ou quando você acabou de saber que está grávida, você começa a ver mulher grávida para todo lado que você olha. É impressionante assim. Você olha, você vê mulher grávida. Assim é com qualquer crença que a gente carrega. Com qualquer assunto, com qualquer tema que a gente coloca foco, começam a aparecer vários acontecimentos e várias pessoas que confirmam aquela crença ou aquele desejo, aquele movimento que a gente iniciou. Então, por isso que é tão importante, gente, a gente investigar as nossas crenças. Porque muitas vezes a gente está manifestando, a gente está materializando na nossa matrix pessoal alguma coisa que a gente não quer, porque a gente tem crença inconsciente, profunda, que foi plantada na nossa infância. E justamente a primeira infância, muita coisa da primeira infância fica no inconsciente, fica no subconsciente. A gente perde o acesso. E aí que está o perigo, né? Porque você não sabe de uma crença que você escutou alguém falar alguma coisa com você, você escutou alguém dizer que você era mal, e aí você passa uma vida achando que não merece as coisas boas, né? E é uma loucura isso, porque é quase uma sentença que você guarda dentro de você. Muitas vezes a pessoa que te disse isso já fez a passagem, já nem tá mais nessa dimensão, você não viu mais nunca, mas você sustenta essa crença dentro de você. Então, galera, esse mergulho na investigação de crença é surreal, é muito importante. E deixa eu ver o que vocês estão falando aqui pra gente conversar junto. Tem como baixar esse livro? Tem, ele tá disponível em algum site para ler, tipo o YouTube. Ó, tem ele, audiobook, inclusive. E foi bom você falar isso, Map, porque a minha ideia justamente é a gente falar, trocar, refletir sobre os preceitos herméticos e não ler o livro, porque a leitura do livro também é uma leitura que a pessoa precisa mergulhar e se dedicar. Não é uma leitura tão fácil. Eu vou ler. Eu acho fácil, tá? Mas é que eu gosto muito desse assunto. Eu senti que se eu lesse alguns pedaços e a gente pudesse aprofundar, investigar cada princípio hermético, seria mais proveitoso para a gente trazer isso para a nossa vida prática, assim, para trazer isso para os dias de hoje. Mas assim como eu disse ontem, no primeiro dia dessa leitura, eu digo hoje, comprem o livro ou baixem o livro e leiam o livro todo. Até porque, às vezes, tem frases que abrem um portal de entendimento para você que eu não trouxe agora, né? Que não abriu para mim ou que abriu para mim, mas eu não estou trazendo porque é muita coisa. Como eu disse para vocês ontem, uma live, 1 hora para falar de um princípio hermético é pouco, assim. Eu juro que eu fico me organizando para não deixar de falar alguma coisa importante. Adorei a arquitetura holográfica. A gente tá montando nossa realidade o tempo todo. É uma outra maneira de falarmos de fenomenologia, exatamente, materialização da Matrix. Exatamente, Claudiane. É exatamente isso. Tava pensando nisso hoje, Lima falou. Então, vamos continuar essa conversa. Então, a gente está o tempo todo materializando, né, nessa nossa Matrix, nessa nossa experiência holográfica.
Vou só lembrar rapidinho, né? Ontem eu trouxe essa noção de Matrix, falando para vocês que sim, né? Não existe prova de uma realidade concreta, fixa e permanente lá fora, na matéria, não existe. No mundo subatômico tá tudo em constante mutação, é 90% de espaço vazio. Tudo que eu vejo é uma sensação, é uma experiência de visão, é uma experiência de sensação que eu estou construindo para minha pessoa, que não tem a ver com a experiência do outro. Toda vez que alguém se aproxima da minha pele, seja para fazer um carinho, para me bater, eu vou criar essa experiência de dor, de prazer. Não é a pessoa que está fazendo isso em mim, sou eu que estou criando essa experiência. Então, realmente é uma matrix. E aí é interessante porque a gente também, cada pessoa dá significado para tudo que acontece. Então alguém pode me fazer um carinho e de repente, galera, isso abrir um portal e eu me lembrar, tô aqui falando coisas hipotéticas, tá? Uma pessoa que foi abusada. Aliás, eu vi um filme que vocês têm que assistir. Putz, como é o nome do filme? Gente, me ajuda. É um filme tântrico. Ai, agora... Caramba. Depois eu vou botar aí nos comentários, tá? Uma mulher que começa uma terapia tântrica e aí numa noite de amor, uma noite maravilhosa, abre um portal e ela se lembra que ela foi abusada pelo pai, no meio de uma noite de amor. Maravilhosa, porque tocou num ponto da lembrança que estava guardada a 7 chaves, porque foi algo muito doído para ela. Então, aí é que está o perigo dessas lembranças inconscientes. Quanto mais traumática, quanto mais doída, mais a nossa mente tranca aquilo ali a 7 chaves para nos proteger. Não é um mecanismo mal, né? É um mecanismo de autoproteção. Mas se a gente não for ali, né, nessa ferida, sentindo toda a dor e não curar ela de alguma maneira, ela fica ali impedindo que a gente tenha relações plenas e prazerosas, porque tá lá no fundo essa crença de que alguém vai nos machucar, de que um homem vai nos machucar, uma mulher, enfim. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Tá, estão chegando aí, a galera tá chegando. Vamos dar uma lida nesse princípio da correspondência? Que aí a gente continua conversando. Ó, o que está em cima, princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. O Caibalion. Este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. O velho axioma hermético diz estas palavras: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que de outro modo nos seria impossível compreender. Isso é muito legal, gente, porque, por exemplo, quando a gente não tem acesso, né, é um mistério, a minha vibração, assim, o que é que eu vibro, ou as minhas crenças, isso que eu acabei de falar. Então, assim, eu não tenho acesso às minhas crenças inconscientes, mas se eu olhar a minha realidade, se eu olhar tudo que eu colho na vida, as minhas relações e o que eu tenho de resposta das pessoas, eu posso chegar no meu mais profundo ser, entende? Eu posso ter acesso às minhas crenças à medida que eu olho para fora, porque existe uma correspondência dentro de mim a essa realidade que está lá fora. Então, dentro de mim tem uma paisagem que corresponde à paisagem externa. Então, esse princípio da correspondência para a gente investigar a crença, para a gente investigar o que está oculto, é maravilhoso. Então, aqui, cadê? Tá, este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos herméticos consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais,
por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista o desconhecido. O seu uso constante rasgava aos poucos o véu de Ísis e o vislumbre da face da deusa podia ser percebido. Ai, que lindo! Justamente do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem, enquanto estiver no seu observatório, a medir sóis longínquos, assim também o conhecimento do princípio de correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido. Gente, isso é muito maravilhoso, né? Porque é isso que eu falei, através do reflexo lá fora, a gente pode investigar e sentir, saber quais são as nossas crenças mais profundas. Então, assim no céu como na terra, né? O que está em cima está embaixo. Então, por exemplo, tem uma outra coisa bem legal do princípio da correspondência, né? Um aspecto que a gente pode utilizar esse princípio, como a visão dos corpos densos e os corpos sutis. Isso é bem importante para a nossa vida, porque a gente aprende nesse mundo materialista que a gente só tem um corpo denso, né? Que a gente só tem aqui esse corpo de carne. Mas não. Muitos estudos falam que a gente tem pelo menos 7 corpos, né? Mas vamos falar só do corpo físico, corpo emocional, corpo energético, corpo vibracional, corpo espiritual. Já tem 5, né? Caramba, como é que a gente pensa só em termos de matéria, né? Como é que a gente pensa só no que a gente vê com os olhos físicos? Não é possível, a gente tem que expandir esse nosso campo de sensibilidade e percepção. Não dá para ficar na cegueira só dos olhos físicos, porque tudo bem, os olhos físicos são maravilhosos, né, gente? O que a gente vê de coisa por aí com os olhos físicos, né? Coisas maravilhosas e coisas que precisam ser melhoradas. É maravilhoso ter essa função da visão física. Mas a gente tem outras possibilidades de enxergar o mundo, de perceber o mundo, né? Nós somos seres muito sensíveis, vibracionais. Então, eu tô falando disso porque quando a gente, por exemplo, né, já que a gente está num momento de pandemia, que tem a ver com o vírus, quando esse vírus se materializa, no campo sutil, essa contaminação já existia. Essa contaminação viral de seres matando seres, de seres não se importando com seres, de seres transmitindo a morte, essa base da destruição para outros seres, isso já existia no plano energético espiritual. Essa é a verdade. Então, não é uma coisa consciente. A gente pode tranquilamente olhar para isso porque essa base de destruição não é transmitida conscientemente. Não é que nós, como seres, queremos a destruição dos outros. Às vezes é consciente, mas na maioria das vezes essa base da destruição é transmitida equivocadamente, como se para os filhos, por exemplo, né? Hábitos que a gente tem, que a gente herdou dos nossos ancestrais, a gente falou um pouquinho disso ontem, e a gente muitas vezes transmite para os filhos, querendo fazer um bem para eles, achando que está fazendo um bem, que está protegendo, e a gente está criando uma base de sufocamento, de destruição, de anulação do que eles são na verdade, porque a gente tenta conduzir para que eles sejam o que a gente foi também. Então, oi Eli, apometria cósmica. Galera, eu vou aos poucos parando para ler o que vocês estão falando, tá? Pra gente poder dialogar. Juntamente com o Reiki no meu Facebook. Tá fazendo propaganda aqui na minha live, ô Rick? Pode fazer, não tem problema não. Boa tarde, Raquel, bem-vinda. Então, a gente tá falando aqui, eu trouxe o... Meu Deus, deu uma pausada aqui, mas já voltou. Eu estou dando o exemplo dos corpos densos e sutis para falar do princípio da correspondência. Então, quando alguma coisa se materializa, é porque ela já existia no plano sutil. Aí eu quero falar para vocês uma coisa, né? O que está em cima está embaixo. Esse embaixo, em cima, inferior, superior, não é, gente, isso eu aprendi há pouco tempo, não é que o inferior
não é que o que está embaixo é pior e o que está em cima é melhor. Pode até ser, tá? Mas o que está embaixo, essa vibração densa, ela vibra mais baixo mesmo. E a vibração sutil, ela vibra mais alto, no nível mesmo do espaço-tempo, tá? Então, por exemplo, o ar, ele vai ficando rarefeito e ele vai subindo de nível. Então, assim, quanto mais baixo, mais o ar tá denso e ele vai subindo, ele vai ficando mais rarefeito. Assim é a vibração. É um dos princípios herméticos que a gente vai conversar amanhã. Então, assim, quanto mais baixo, mais a vibração é densa e lenta. Vai subindo, ela vai ficando mais veloz e mais alta, mais sutil. Então, lá em cima, fica tudo mais sutil. Tanto que a gente não suporta, né, a descompressão, porque a gente tá na pressão. Imagina, eu vou entrando na metafísica, vai ficando mais difícil de explicar. Imagina nosso espírito, que é sutil, que é só sutil, né, que não tem densidade nenhuma, para entrar aqui no corpo da matéria. Ele precisa se adensar, ele precisa diminuir a sua vibração, que é, o que é vibração? É ciclo por segundo, é esse movimento, ó, que são os movimentos do átomo, né, das partículas que fazem a matéria, as partículas fundamentais da matéria. Então, o átomo, ele está vibrando e ele está vibrando muito rápido, lá em cima, no ar mais rarefeito, né, lá em cima, no mais alto, né, a vibração mais sutil. E para descer na matéria, ele tem que começar a vibrar mais lento. Sacaram? Para entrar na matéria. Gente, dá um trabalho isso. Fala sério. A gente se adensar, a gente se ralentar na vibração para entrar em sintonia e para a gente entrar... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Para a gente se conectar com a matéria, né? Para a gente entrar em sintonia mesmo, mas tem outra palavra que é melhor que essa. Precisa estudar mais, né, Raquel? A gente vai estudando e a gente vai vendo isso no dia a dia, na vida. Então, voltando para os corpos sutis e o corpo denso. A gente começa a ter uma disfunção, digamos assim. A gente começa a ter uma desarmonia energética no nosso corpo energético, num corpo sutil, né? Num corpo invisível aos olhos físicos. Se a gente tivesse mais acostumado a ter uma sensibilidade mais aflorada, se a gente prestasse mais atenção aqui nesse ser, se a gente parasse um pouco de olhar a vida do outro, de criticar o outro, para olhar para a gente, para a nossa vida, né, para a nossa inteireza, para nosso equilíbrio interno, se a gente tivesse esse olhar para a gente assim mais apurado, mais presente, a gente ia perceber quando a gente está com uma energia atravessada. E a gente não ia fugir disso. Por exemplo, se essa energia atravessada causa dor de cabeça, causa insônia, causa algum tipo de transtorno no corpo físico, a gente não tomaria logo um remédio para cortar o sintoma. Porque o sintoma é o mensageiro do problema que já está acontecendo lá no corpo sutil, sacou? Então, assim, a gente começa a ter sinais. Primeiro, é um sinal mais sutil, claro, né? Uma energia meio atravessada, que hoje, por exemplo... Eu já sinto rápido, graças a Deus, mas assim, eu passei quase a vida toda sem sentir tão claramente. Ou eu sentia, mas não dava bola, não prestava atenção. Hoje, quando eu sinto a energia atravessada, eu acho que todo mundo aí já deve ter passado por isso, chega no ambiente, encontra uma pessoa, sente uma energia atravessada, opa, por que está acontecendo isso? Por que eu atraí essa pessoa para o meu campo? Eu tô vibrando meio desarmônico em algum lugar aqui dentro de mim. Vou investigar. Então você vai, investiga, descobre por que está acontecendo isso, equilibra, harmoniza de novo. E aí você vai equilibrando. Se você não entende completamente de onde vem essa sua energia atravessada, que atraiu uma pessoa também para te mostrar isso, porque as pessoas são reflexo da gente, né? Se você não consegue descobrir a fonte causadora, né, dessa desarmonia dentro de você, tudo bem, dança, canta, faz alguma coisa, toca um tambor, vai correr, dá um grito, bota um travesseiro, dá um grito, dá murro no travesseiro, solta essa energia. Cara, a gente não aprendeu a fazer isso.
E aí o que acontece? Fica essa vibração desarmônica no nosso corpo sutil, no nosso campo sutil, a gente não dá bola, continua não dando bola. Aí vai, enche a cara, bebe álcool, né, sei lá, fala mal de alguém para se distrair, para olhar para o outro e não olhar para si, porque dá trabalho olhar para si, é verdade, né? Só que depois de muito tempo, muitos anos, só olhando para o outro, só se distraindo, só enchendo a cara e só, sei lá o quê, desperdiçando a existência, um dia você fala, cansei. E agora, cansei, quero resolver isso, não aguento mais, tá sempre lidando com os mesmos problemas. E aí você começa a olhar para você. Quando você olha para você, quando você investiga essa desarmonia, você pode até evitar uma doença no corpo físico. Porque você começa a cuidar dessa harmonia, dessa desarmonia com 1000 ferramentas que existem hoje no mundo. No mínimo a meditação e tem 1000 outras, constelação familiar, todas as terapias fenomenológicas. Às vezes a pessoa simplesmente muda de profissão. Eu conheço pessoas que estavam com doenças sérias e mudaram de profissão, né? E se curaram, né? Nessa mudança de profissão, mudança de relação, mudança de cidade, mudança de ares. Gente, mudança. Sacode essa ziquezira, sabe? Que tá no corpo sutil. Oiê, disse Raquel, Kekel. O segredo de uma vegana no meu Facebook. Ô, Rick, você tá danado só fazendo propaganda. Você pode fazer propaganda aqui na live, não tem problema. Mas traz aí sua contribuição, né? Também conversa com a gente, ué. Isso aí, ó, isso na constelação familiar é o equilíbrio da troca entre dar e o receber. Você pode vir aí fazer propaganda, mas aqui traz o seu conhecimento pra gente também. Acúmulo de energia negativa, nem pensar, a vida é tudo. Luciano falou. Quero tanto entender mais o Eli. Eli, tu vai entender. Então, nesse princípio da correspondência, vamos voltar para o nosso princípio. Gente, vocês estão falando um monte de coisa massa e eu não estou conseguindo ler tudo. A Denise está assistindo Ana Raio, que massa. MAP, tenho muita sensibilidade, sinto muito a energia das pessoas, mas já estou vendo os sintomas. Lido com uma pessoa doente, acamada, minha mãe, e sinto muita coisa. E pessoas que são boa energia, eu não entendi, tá? BM energia. Então, às vezes, gente, a gente tem que estar perto de alguém que está com uma energia mais densa. Principalmente agora na quarentena, né? Eu imagino que tem muita gente aí que está tendo que conviver com quem está com a energia mais densa. Paciência. Alguma coisa a gente tem que aprender com isso. É importante a gente lembrar. Alguma coisa a gente tem que aprender com isso. Primeiro, lembra que foi você que contratou aquela pessoa. Lembra que foi você que arquitetou esse holograma que você está inserido. Você precisa passar por essa experiência. No momento que você enxerga a grande lição, o grande recado, a grande mensagem dessa experiência, ela some. Gente, isso é incrível, é mágico, porque a vida é mágica. Então, por exemplo, um sintoma de uma doença, um sintoma de um desconforto, ela tá trazendo um recado, não é para tomar remédio. A alopatia salva muitas vidas, não vou jogar fora o trabalho da alopatia no momento de crise, né? Muita gente é salva realmente pela alopatia, reverencio a alopatia, mas a gente está acostumado a cortar pequenos sintomas do nosso dia a dia e esses sintomas são mensageiros. Se a gente olha para o problema que está no corpo sutil ainda, que é só um sinalzinho que ele está mandando para a gente, uma mensagem, uma dorzinha de cabeça, uma insônia, uma má digestão, um enjoo, se a gente olha com atenção e com coragem para a origem desse sintoma, cara, a gente pode evitar uma doença séria, uma doença grave. A gente pode curar o mal no início, pela raiz, porque é um problema vibracional. A gente vai falar disso amanhã no princípio da vibração. Mas então, voltando para o princípio da correspondência. Então, o que está em cima está embaixo.
Por exemplo, o átomo, ele é, eu acho que eu comentei isso ontem, né? Ele é um sistema solar escritinho. É o núcleo, que seria o Sol, com os elétrons girando em volta dele, que seriam os planetas, por causa de um campo eletromagnético. Nós também somos sistemas solares, né, como tendo a gente como centro e tendo as nossas relações que giram em volta da gente. Nós somos os planetas de um sistema de uma outra pessoa. Então, assim, é tudo muito conectado. Por exemplo, a acupuntura descobriu isso, né, há milênios. Então, a acupuntura encontra todos os pontos do nosso corpo na orelha, na planta dos pés, né? Tá tudo conectado. Então, me ajudem aí. Por exemplo, a orelha é muito parecida com algumas conchas do mar. A estrela que está no céu também tem estrela no fundo do mar. Tem muita correspondência na natureza, né? Flores que parecem com partes do nosso corpo. Falem mais aí. Coisas que são muito parecidas. Me ajudem a lembrar. Nossa, vocês falaram um monte, eu não vi, gente. Desculpa. Esse negócio de se curar em muda de emprego, eu acredito. Em muda de emprego foi ótimo, pois já aconteceu comigo, Givanilma. Eu conheço várias pessoas que se curaram de doenças, principalmente doença autoimune. Porque, gente, veja o que é a doença autoimune. É uma loucura, a gente tem que olhar com muito cuidado para isso. A doença autoimune é seu corpo se rejeitando, é o seu corpo se matando, como se você própria fosse um agente agressor para você mesmo. É isso a doença autoimune. Ela tem uma simbologia muito profunda. Você está causando alguma coisa para você, algum malefício muito sério. E é preciso estar muito distraído, né, desse fato para chegar ao ponto de manifestar uma doença autoimune. Eu não estou dizendo que isso é fácil, tá, gente? É bem difícil. É uma investigação que às vezes é muito profunda, às vezes precisa uma vida inteira para você encontrar a fonte de um padrão, de uma doença. É algo bem profundo muitas vezes e é difícil. Mas se a gente continua olhando para fora, se a gente continua tomando remédio que acaba com sintoma, a gente não consegue chegar no X da questão. É tão difícil, a Raquel acabou de falar. Mais tarde vejo o resto. Ah, o Elias saiu, tudo bem. Tá? Como é? Pazalix, Gonçalves falou, Pazalix e Sintocalme? O que é isso? A quarentena é uma grande oportunidade de investigarmos em qual vibração estamos. Mergulho do eu. Gente, para mim, essa quarentena tá sendo assim, surreal. Eu tô encarando vários padrões desafiadores que eu tenho comigo. Então, é legal também, porque, por exemplo, esse princípio da correspondência, ele diz que o micro e o macro são a mesma coisa, né? Que é isso que eu falei do átomo ser o reflexo do sistema solar. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Placenta e folha de uma planta, isso. A composição das mãos, a imposição das mãos cura, é verdade. Graças a Deus estou livre há 13 anos, a Givanilma falou. Eu não vi o que você falou antes. Muito bom o tema. Literatura é tudo. Agradeço a você, Ingra, que através de sua live me despertou a leitura novamente. Que legal, Luciano. Fico feliz. Fitoterápicos é maravilhoso para coisas crônicas, né? Também descobri muito sobre mim na quarentena. Sabe uma coisa que é legal? É o princípio da correspondência, que é isso que a gente está falando aqui. Para quem está chegando agora, a gente está falando do segundo princípio hermético do livro Kybalion, que é o princípio da correspondência. Então, o princípio da correspondência fala que o micro e o macro se espelham, né? Por exemplo, ontem eu comentei com vocês, um fio do meu cabelo tem o DNA, tem o meu DNA. Então, assim, nós somos um fractal de Deus, nós somos co-criadores de uma realidade. Então, assim, o todo está contido no micro, o macro está contido no micro. Então, a gente pode, a partir de coisas muito pequenas, do nosso microcosminhos aqui, a gente pode
irradiar muita mudança. Então, por exemplo, como é que você lava prato? Muitas pessoas estão se curando de muitas coisas nessa quarentena. Givanilma, que bom, tomara, tomara. Como é que a gente lava prato? A gente lava assim, a gente lava com vontade, a gente limpa com vontade. Eu brinquei no início da quarentena, num grupo, né, que eu faço parte de terapia fenomenológica, que eu tô fazendo uma formação. Um dia a gente conversando, eu falei, gente, vamos fazer faxina, todo mundo compartilhando, né, essa vontade de fazer faxina. E eu aprendi isso na ONG Paz Sem Fronteiras. Aliás, hoje eu vou conversar com a Leona Cavalli, que é minha colega na ONG Paz Sem Fronteiras, e lá na ONG eu aprendi a toda vez que estivesse limpando alguma coisa, associar esse movimento na prática com algum movimento sutil espiritual. Porque, gente, o que é espiritual? O espiritual é tudo que é invisível, tudo que é energia, que é sutil, que é do plano sutil. Então, no plano da matéria, você pode fazer movimentos que vão atingir esse plano sutil, esse plano energético. Então, eu aprendi na ONG Paz Sem Fronteiras, já que hoje a gente vai ter uma live sobre isso, às 18 horas, que eu posso fazer na ação física alguma coisa que vai mover o meu plano sutil, que vai interferir no meu plano energético. Então eu aprendi a limpar qualquer coisa, associando, linkando, fazendo uma conexão daquilo que está na matéria com a minha espiritualidade, com a minha energia. Então, assim, se eu estou cuidando de uma planta, eu penso que aquilo é algum sonho, algum desejo, alguma realização minha que eu também estou cuidando no plano espiritual. Se eu estou lavando um prato, eu estou lavando com amor, eu estou lavando bem lavadinho, sabe? Se eu estou fazendo uma faxina na casa, eu estou limpando a minha vida, eu estou faxinando o meu ser, eu estou querendo enxergar, querendo limpar, né, os meus vícios, os meus comportamentos autodestrutivos. Então a gente pode fazer um link, né, do que está fora e o que está dentro. Uma coisa ajuda a outra. O corpo denso e o corpo sutil está completamente conectado. Então a gente fazendo essa analogia, essa conexão, a lavar o prato me dá dor nas costas. Tem que ver essa posição aí direitinho. Mas, viva a ONG, né, Rick? Vamos ver aí esse caso da Raquel, né? Que lavar prato dá dor nas costas. Vamos analisar isso um pouquinho. Vamos tentar enxergar alguma coisa disso. Ok, você já tem uma dor nas costas. Mas o que é as costas num lugar mais sutil, num sentido mais sutil? Muitas vezes você está carregando um peso que não é seu, que é de outra pessoa. Porque na constelação familiar a gente aprende que quando a gente está carregando, levando um fardo que é nosso, que é uma experiência que a gente precisa viver nessa existência, a gente consegue fazer isso. Por mais difícil, desafiador que seja, a gente consegue fazer isso. Porque tem um propósito maior. A gente nasceu para fazer isso. Esse é o meu fardo. Eu faço isso e dou conta. Sabe Jesus Cristo, que carregou aquela cruz e deu conta? Essa era a missão dele. Mas quando a gente tenta carregar o fardo de outra pessoa, a gente não suporta. E isso é uma inteligência universal. A gente não suporta porque não é pra gente carregar. Esse fardo dignifica uma outra pessoa. Hoje, quando eu olho um mendigo na rua, quando eu olho uma pessoa que foi presa, quando eu olho uma pessoa que, sabe, eu falo, caramba, eu dignifico essa história, eu dignifico essa jornada, essa existência dessa pessoa, porque ela precisa passar por aquilo. Não sou eu que vou julgar, saber se isso é necessário, se isso não é necessário. Isso é a dignidade daquela alma. Levar essa experiência de realidade, experimentar isso e tirar disso algum crescimento, algum aprendizado. Então, assim, é uma postura de respeito com a experiência do outro. Então, quando a gente tem uma dor, né? Essa dor nas costas pode ser muita coisa, Raquel, mas eu tô falando para você investigar aí dentro de você, né? Para você fazer uma autoinvestigação. Você pode estar numa postura errada, espiritualmente falando, você pode estar tendo uma postura equivocada, não vou dizer errada, mas equivocada diante de alguma questão
Então, uma postura equivocada no nível espiritual pode te gerar uma postura equivocada no nível físico. E aí sim, você vai ter dores, porque você não está na postura correta. A postura de alma e a postura física, está tudo interligado. É o princípio da correspondência. Nosso corpo físico corresponde ao nosso corpo espiritual e energético. Ou então você pode estar carregando o fardo de uma outra pessoa, sabe? Dor no ombro é quem quer carregar o mundo nas costas. Aí já é outra coisa, né? Quem é muito arrogante, quer carregar o mundo, se sente superior a todo mundo, superior aos pais, superior às outras pessoas. E eu vou levar o mundo. Então tem essa coisa que tensa de querer carregar o mundo, sabe? Como se ele fosse o salvador da pátria ou a salvadora da pátria. Acredito que foi escolha para evolução neste plano. Não sei. Eu hoje parei de julgar as escolhas dos outros, porque, gente, você começa a estudar, você fala, caramba, o plano divino é muito perfeito, né? Quando a pessoa está vivendo uma coisa que você fala, meu Deus, como é que a pessoa escolheu viver aquilo? Como é que a pessoa está nessa situação? Ela precisa passar por aquilo, gente. É um grande game isso aqui, como eu tenho falado, né? É uma matriz muito inteligente que foi planejada pelo nosso eu superior, sacou? Quer dizer, não foi outra pessoa que fez uma armadilha pra gente entrar ali. A gente disse sim para a vida e a gente disse sim para uma jornada que a gente já sabia que a gente ia trilhar. E mais, eu digo mais, a nossa alma acreditou que a gente era capaz de sustentar essa caminhada, essa jornada. Inclusive, nesse momento que a gente está vivendo, a minha alma acreditou que eu era capaz de atravessar a quarentena, que eu era capaz de atravessar o coronavírus, a entrada na era de aquário, assim, minha alma confiou em mim, que eu ia dar conta, de todos os desafios. Então, caramba, eu preciso honrar a mim mesma, senão é o mínimo, né? Nós às vezes julgamos porque queremos interferir, isso é uma arrogância, ou ajudar demais as pessoas. Não tem como, galera. Sabe como é que a gente ajuda? Vou dizer, deixa eu ler mais um pouco aqui. Por isso que acredito, ele sabe todas as coisas, com certeza. Tenho linha direta com Deus, o Rick falou. Gostei, Rick, isso aí. A vida é maravilhosa. Gente, a vida é maravilhosa, isso mesmo. A meditação me ajudou a passar por isso, o Tutu tá falando. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Uma coisa legal, né? Que eu tinha pensado aqui em falar sobre o mistério se protege. Porque esse livro que a gente está conversando, né? Antes de começar a leitura ontem, e essa conversa sobre o Caibalion, para quem está chegando, eu tive um certo medinho. Eu falei, meu Deus, eu vou falar sobre a doutrina secreta. Só que ela já deixou de ser secreta no momento que o livro foi publicado, né? E eu tenho consciência de só tá aqui quem tinha que estar aqui. Tem um texto enorme ali, eu vou ler. Falando de Ana Raiz é Trovão, né? Tá, do Ceará. Que legal, eu amo Ceará. Erivan. Mas vamos continuar aqui no Caibalion, tá? Aí eu tive um certo medo de falar né? Eu falei, será que eu vou falar? Mas não é secreto. Eu sei que quem tá aqui nessa live, eu agradeço a presença de cada um. Vou salvar a live, o Gerson tá pedindo. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Quem tá aqui é porque tinha que estar. Eu tô abrindo essa conversa e esse conhecimento porque eu recebi o chamado, eu recebi ordens superiores para fazer isso. Porque vocês me contrataram para fazer isso. A alma de vocês me contratou e a minha alma contratou vocês para a gente expandir a consciência juntos. Então, já foi tudo programado pelas nossas almas. A gente está co-criando essa live, né? Então, eu comecei a fazer a leitura do Caibalion ontem. Tá aí a live, foi salva. Essa de hoje eu vou salvar. Eu vou ler um princípio hermético todos os dias e eu já vi que isso está sendo maravilhoso para mim. Várias pessoas me mandaram mensagem inbox. E essa questão dos mistérios, né, da proteção do mistério, o mistério se autoprotege. É isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver que horas são. Vou ficar ligada aqui nas horas. Tá, faltam 10 minutos. Oh, meu Deus, o tempo voou. O mistério se autoprotege. Então, o que é que acontece? É como se eu tivesse... É como se a pessoa que não tem conhecimento para absorver um princípio hermético,
ou uma nova sabedoria, né? E ela não quer, ela não tem conhecimento para isso, é como se ela estivesse num quarto escuro, trancada. E aí vai alguém lá e fala, olha, vem aqui fora é maravilhoso, nossa, tem um jardim incrível, tem pessoas dançando, tem um sol brilhando aqui fora, e a pessoa tá lá trancada no quarto escuro. Você pode falar tudo o que você quiser, você pode falar, tem borboletas no jardim, tem árvores centenárias, tem um sol brilhando. Essa pessoa não vai entender isso, ela não quer enxergar isso e ela não quer sair do quarto. Você pode dizer, olha, tem uma porta, abre a porta, sai daí, acende a luz, vem aqui para fora, tem um mundo, tem outra realidade muito maior do que esse quarto escuro. Se essa pessoa não quiser expandir a consciência, se ela não quiser mudar as crenças dela de que só existe um quarto escuro, que ela precisa habitar esse quarto escuro, você pode falar à vontade. Os mistérios, né, que seriam esse sol brilhando lá fora, jardins, com pessoas vivendo em harmonia, cantando e dançando, essa pessoa não vai ter acesso ao mistério, porque ela está num ponto que ela não consegue perceber, ela não consegue enxergar e ela não quer enxergar. Ela quer ficar naquele sono profundo da escuridão, né? É tudo um sonho. Foi isso que a gente conversou ontem, né? É tudo um sonho, mas a gente pode materializar, a gente pode escolher o nosso sonho, a nossa matrix. E eu acredito hoje que a gente está aqui nesse plano para entender que somos nós que fazemos esse sonho. E a gente pode expandir muito a nossa consciência se a gente usar esse segundo princípio hermético, que é o da correspondência. Que a minha paisagem interna vai criar uma paisagem externa, que a minha vibração interna vai influenciar na vibração do outro. Então alguém falou aí, a gente às vezes quer ajudar o outro, quer salvar o outro. Isso não existe. A única maneira da gente salvar o outro é a gente se salvando. Tem uma frase que eu conheço já há muitos anos e cada dia que passa eu entendo mais, que é quem se salva, salva o mundo. Eu entendia mais ou menos essa frase, ela já me despertava interesse, mas hoje eu entendo mais que nunca que só existe uma maneira de a gente ajudar as pessoas, é a gente se ajudar, é a gente se curar, é a gente mudar nossos paradigmas autodestrutivos, é a gente transformar nossa experiência de realidade, porque aí, galera, a gente vai co-criar juntos uma nova realidade. A gente que criou junto essa que tá aqui, essa de guerra, de doença, de separação, a gente que criou. Tudo bem, esse plano aqui tridimensional vai continuar vibrando na experiência de separação, né? Esse plano é um plano que é regido pela experiência de separação, da individuação, ou seja, a consciência única encarna num corpo isolado. A gente precisa viver aqui, nesse plano, a experiência de separação, mas a gente pode viver a experiência de separação de uma maneira mais harmônica. Então a gente vai falar amanhã da vibração, que é um dos princípios assim que eu sou mais apaixonada, que eu mais estudo, que é como a gente harmonizar e equilibrar essa vibração interna, para aí a gente poder atrair, se conectar com pessoas equilibradas também. Gente, esse é um estudo muito fino, muito fino, muito fino. Que legal, né, Eli, essa live, essa conversa. Sim, gente, é um estudo fino, que a gente possa, vai baixar o livro, né, Givanilma? Eu posso, bom, se vocês botarem no Google Caibalion, vocês vão ver. Vocês podem comprar, mas já tem muito PDF gratuito ali para ser baixado. Então, tem ele, inclusive, em audiobook no YouTube. Já teve vezes que eu estava ocupada, fazendo muita coisa e viajando, eu ficava escutando, eu fiz isso, não é isso? Eu ficava escutando o audiobook que está no YouTube, todo o Caibalion. Por que que eu acho? Vou pegando os pedacinhos e vou me ajeitando, é isso aí, o Eli falou. O que que eu acho? Gente, o conhecimento está aí. Eu tô fazendo essa conversa sobre o Caibalion porque são 7 princípios que trazem o fundamento da realidade, do universo, do ser espiritual, do ser físico, do ser vibracional, assim, a base da física quântica, a base da espiritualidade, de todo o conhecimento alquímico, da alquimia, da astrologia. Gente, os 7 princípios herméticos são a chave da porta.
Então, eu tô fazendo a minha parte. Eu tô aqui conversando com vocês sobre isso. Tô canalizando muito conhecimento enquanto eu falo aqui com vocês. Não tenho a menor dúvida de que a energia de vocês está contribuindo para essa canalização. E quem tiver cruzando aqui o meu caminho, chegando nessa live, chegando depois, porque muita gente vê depois, quem tiver pronto para entender isso que está sendo dito, vai ter essa conexão, como a gente está tendo aqui agora. Ingra, vou te enviar por direct um resumo do que aconteceu comigo. Valdir falou, pode enviar. Nos anos 90, e a gente pensar positivo é o caminho para a realização. Sim, amanhã não falte, hein, Valdir? Que tal a gente fazer a live de amanhã às 17? O que vocês acham? Que aí Valdir já fica sabendo, amanhã vai ser sobre vibração, que é um tema muito legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu queria falar, que eu não falei. Tudo existe na nossa mente, isso eu já falei. Já falei dos corpos sutis. Então, né? Nós somos co-criadores, nós somos representantes de Deus, né? Nós somos centelhas divinas. Fechou 17 horas. Tá bom, então vai ser amanhã às 17. Perfeito. Hoje eu não fiz às 17 porque eu vou ter com a Leona Cavalli às 18. Venham aí, tá, galera, às 18, porque a Lê é uma pessoa muito especial. Tá em Portugal, Tutu, serão 22. Mas se você não conseguir ver junto, você vê depois, né? Elias, 17, perfeito, ok. Deixa eu ver quanto tempo falta. Ai, gente, faltam 3 minutos. Gratidão por estarem aqui comigo. Hoje passou mais rápido que ontem. Muita gratidão, tô aprendendo muito aqui enquanto converso com vocês. E é isso, somos centelhas divinas, somos co-criadores, a gente não está criando sozinho, a gente está co-criando, faz parte da nossa condição humana de estar aqui nesse plano, separado do todo. Vamos atravessar essa jornada com dignidade, com firmeza, com humildade, para co-criar com os outros seres, né? Mas sabendo de que isso é uma matrix, de que eu tô tendo uma experiência de realidade, que o outro é só uma projeção do meu filminho interno, dos meus conteúdos. Isso facilita muito a jornada, gente, porque é a realidade. A gente estava dormindo, a gente está vivendo agora uma possibilidade de despertar desse sono profundo, de acusar o outro, de apontar o dedo para o outro, de fazer guerra, né? De achar que o outro não merece ou que eu não mereço. Todos merecem, né? Ser o que a gente de fato é, sem ter que seguir o modelo do outro, a regra do outro. Quando eu digo regra, é o que o outro acha que eu tenho que ser. Não, eu tenho que escutar meu mestre interior, eu tenho que escutar minha essência, o que o meu corpo pede, o que o meu coração pede, o que ele vibra o tempo inteiro. O coração tem um cérebro, sabiam disso? Descobriram um cérebro no coração. Galera, o coração tem uma vibração que emana por vários metros e ele tem um cérebro. É um chakra, um chakra que nós, seres humanos, ainda não chegamos lá. A gente tem uma mente muito complexa, maravilhosa, a gente ganhou acesso à consciência divina, ao campo unificado, falta 1 minuto. E a gente precisa agora descobrir essa inteligência do coração, a inteligência amorosa. Esse é o próximo passo, tá bom? Gratidão, gratidão. Pegar os últimos segundos para ler o que vocês estão falando. Muita gratidão a todos vocês. Que delícia de estar lendo juntos o Kybalion. Vamos continuar. Beijo.